Olá, queridos, um bom domingo a todos. Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, pastor Alisson Bernardino. O motivo da minha gravação, do meu vídeo hoje, é uma infelicidade, né, que aconteceu, uma infelicidade, eu digo assim, para mim, para a família. Ontem eu estava no trabalho e era umas 10 horas da noite aqui em Portugal, e o meu telefone começou a ser bombardeado, irmãos. Bombardeado por links de sites aí no Brasil que publicam, né? Queda de pastores, flagra de pastores e tantas outras coisas. Vocês sabem o que eu estou falando. Por baixo, ontem, nesse período das 10 à meia-noite, eu recebi uns 40 pessoas mandando links para mim a respeito de uma infelicidade que um tio meu, né, pastor, ex-presidente dos Gideões, pastor Reuel, numa roda de amigos, que eu digo que não são amigos, né, que na verdade amigos são poucos e amigo não faz o que fizeram, e filmaram ele numa roda de supostos amigos, comendo um churrasquinho, e por uma infelicidade, uma falta de vigilância, né, o meu tio pega uma lata de cerveja e toma. E os sites já publicaram, pastor Reuel bêbado, pastor isso. O site publica o que quer, falam o que quer. Mas qual é a minha indignação de gravar esse vídeo? Que a gente tem se calado, irmãos. A gente tem se calado. Só que a gente se cala até onde dá. Chega um ponto que não dá de se calar mais. É muito bombardeio em cima da família. É muito bombardeio. Porque foi presidente dos Gideões e não deu certo. Porque era extorquedor, porque era isso, porque era aquilo. E agora, porque tá bebendo, porque isso. Aí o pessoal, no lugar de pegar, chamar o pastor Reuel, ligar para o pastor Reuel, perguntar: pastor Reuel, e esse vídeo, é verdade isso? O que aconteceu? Bombardeiam a gente. Bombardeiam a gente. Eu vou dizer algo aqui, queridos, eu me calei até aqui. Eu sei que tem gente da família que vai ficar revoltado comigo por eu estar gravando esse vídeo, outros vão falar, mas eu tenho que falar. Por que eu tenho que falar? Porque eu tenho um ministério. Eu tenho uma chamada. Pastor Alisson Bernardino tem um ministério, tem uma chamada. Eu respondo por mim, eu não respondo pelo meu irmão, não respondo por ninguém. Eu estou falando por mim. Eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu estou em Portugal, estou voltando para o Brasil agora. Vamos estar assumindo uma igreja na cidade de São Paulo, vamos estar atendendo o ministério da itinerância. E isso atinge a gente, e isso afeta a gente, porque eles pegam tudo e colocam num pacote. Fulano errou, eles acham que toda a família não presta. E não é assim, irmãos. Esse não foi o princípio que o meu avô, pastor Cezino Bernardino, ensinou. Esse não foi os ensinamentos. Agora a Bíblia diz o que? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie deles. Foi ensinado. Agora, se faz coisa errada, cada um com a sua consequência. Tá bom? Eu estou fazendo aqui esse vídeo para falar para vocês que o pastor Alisson Bernardino tem princípio. Eu tenho princípio. Tá bom? Já passei por várias infelicidades na minha vida, mas nunca envergonhei o evangelho. Tá bom, queridos? Então fica aqui o meu vídeo a todos vocês. Querem tirar dúvidas? Eu passo o número do pastor para vocês, eu passo o número dele para vocês, tá? Mas não dá, irmãos. Aí eu fui para casa, fui descansar durante a madrugada toda por causa do fuso horário, pessoas mandando, e isso daí, e o teu tio, poxa, tua família é só vergonha, tua família é só bomba. Não, minha família não é só vergonha não, irmãos. O meu avô construiu uma história, foram mais de 1.375 famílias num campo missionário. Meu avô ensinou o evangelho, ensinou o princípio, meu avô fez a parte dele. Agora, se o meu tio não deu conta de fazer, se meu tio está fazendo A ou B, se está envergonhando, é ele, não inclua a família, não inclua todos, por favor. Nós temos um ministério. Procure algo. Procure aí ver se o pastor Alisson está bebendo, está fumando, está enganando, está traindo. Procure. Não tem? Então saiba que no meio da família tem pessoas que estão de pé, ainda salvando o nome da família. E não estamos denegrindo a imagem de Cristo. Amém, queridos? Fica aqui o meu vídeo de protesto. Fica aqui o meu vídeo de indignação.
Eu fico indignado, porque chega, irmão, se ele não tá nem aí pra família, pro nome da família, eu tô. E fica aqui o meu vídeo de defesa e não me importa o que as pessoas vão falar. Eu só quero falar uma coisa. Tem pessoas na família que são íntegras, crentes de verdade, que ainda defendem o evangelho. Deus abençoe. Pastor Alisson Bernardino, é isso mesmo, o senhor está correto. Parabéns pelas palavras, pelas colocações, é isso aí mesmo. Eu estou no evangelho já fazem 50 anos, eu estou com 55 anos e praticamente a partir dos 5 anos eu já estava caminhando na fé. E eu venho como conferencista, como um bispo, eu venho de grandes cruzadas, conferências, congressos, seminários, ministrando. E eu sou de uma época, a minha geração já viu muita água passar debaixo da ponte. E sou de uma época em que ouvir rádio era pecado, assistir televisão era pecado. Eu sou de uma época em que beber café era pecado. Eu sou de uma época em que você beber Coca-Cola era pecado. Mulheres usarem brinco era pecado. Fazer a sobrancelha era pecado. Tingir o cabelo era pecado. Eu sou de uma época em que usar essas roupas jeans era pecado. Usar roupa da cor vermelha também era pecado. Eu sou de uma época em que dependendo do tipo de costura, do modelo da roupa, nossa, também era pecado. Eu sou de uma época em que usar o próprio óculos era pecado. Eu sou de uma época que não podia se beber água com gás. Se você bebesse água com gás, nossa, é pecado. Eu sou de uma época que não podia ter barba. Nossa, barba é do diabo. Eu sou de uma época que não podia ter bigode, e nem mesmo isso aqui, ó. Sou de uma época que tinha que usar o chapéu. Se você não usar o chapéu, você não tá com o diabo, você tá desrespeitando. Então eu venho atravessando gerações e vendo muitas coisas acontecer. E cada dia mais aumenta-se o número de julgadores. Quer ver uma coisa só? Eu sou de uma época em que falar de um líder, julgar um líder, era pecado gravíssimo. Pregava-se muito sobre Davi em relação a Saul. Saul, nem o espírito tinha mais. Saul estava destituído, estava abandonado por Iaú. Ele estava largado de lado. Mas Davi teve respeito. Para você mostrar que está correto, para você mostrar que você é melhor, você tem que agir com dignidade, com respeito. Davi disse: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Um ungido caído, um ungido sem unção, um ungido que estava já rejeitado, mas Davi teve respeito, teve dignidade. Agora, o pastor Reuel Bernardino, gente, foi fragado ali bebendo uma lata de cerveja numa roda, que eu agora até vou fazer uma correção. Num vídeo anterior, eu disse numa roda de amigos, mas a pessoa que fez essa filmagem, que nem disse o pastor Alisson Bernardino, que é isso? Isso é amigo? Aí é que você tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes está cercado de cobras, não é verdade? Tem pessoas que estão do nosso lado, só na hora que a gente olha, aí nos apoia. Agora, quando a gente comete algum equívoco e cai em julgamento, aí eles vão do lado daqueles que estão julgando. Então fica aqui, esse meu vídeo aqui, que você talvez é novo, talvez você vai no embalo dos julgadores, daqueles que preferem julgar, sendo que o Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que colhe onde não planta, aquele que ressuscita mortos, purifica os leprosos, faz paralítico andar, coxo saltar, aquele que multiplica pão, peixe, anda sobre as águas do mar, ama o pecador, aquele que é ímpar, singular, incomparável, imensurável, inefável, aquele que poderia condenar o mundo, preferiu amar. O contrário da maior parte das pessoas hoje. Eu me lembro quando Davi pecou, ele disse assim: eu prefiro cair na mão do Altíssimo Iaú do que cair na mão desses que dizem que têm fé, do que cair na mão dos homens, porque ali não há misericórdia. E é o que nós estamos vendo nas redes sociais. É massacre em cima de massacre, um julgamento. Tem gente dizendo que ele estava bêbado, que ele estava embriagado. Vão pagar caro por isso, hein?
haverá uma prestação de conta, tá certo? Então, repetindo, eu venho de uma época em que usar um celular era pecado. Eu venho de uma época que, dependente do presente que você comprasse para dar para um filho, era pecado. Eu venho de uma época que até frequentar restaurantes para comer um rodízio era pecado. E tudo se passou. E pode ter certeza de uma coisa: a igreja há de se conscientizar em relação àquilo que é pecado, aquilo que é vício, aquilo que domina a vida do homem e da mulher, e não sobre atitudes sociais. Pode ter certeza que eu venho de uma época, dentro das próprias Assembleias de Deus, aonde eu lutei muito para que os jovens pudessem jogar bola, onde eu lutei muito para que as mulheres pudessem usar calça, onde eu lutei muito para que elas pudessem cuidar do cabelo, sabe, usar uma maquiagem, fazer uma sobrancelha, se depilarem. Eu lutei muito dentro das Assembleias de Deus para que pudesse se bater palma, para que pudesse se ter uma liberdade, sabe, de comunicação. Gente, há muito tempo que eu venho lutando para fazer os grandes líderes e pessoas por esse mundo afora entender que o pecado, ele é pecado em qualquer época, em qualquer estado, nação, em qualquer continente. As questões regionais e aquilo que nós achamos que é pecado, me mostre um texto só condenando a bebida alcoólica, um só. Aquele que demora perto do vinho, daqueles que... se refere ao viciado, ao dominado, tá me entendendo? Agora, ter carro importado pode. Ter conta bancária em vários bancos e países pode. Gastar dinheiro, vamos dizer assim, da igreja com coisa desnecessária, isso pode. Tá me entendendo? Isso pode. Julgar o próximo, isso pode. Tá entendendo? Então, gente, fica aqui esse meu comunicado aqui. E que Yahushua possa abençoar a todos vocês. Mas lembre-se, já vi muita água passar debaixo da ponte. Vai chegar o dia que pegar uma lata de cerveja e tomar casualmente aí, vai ser natural na vida da igreja. Pode ter certeza. Ficam se preocupando tanto. Ele estava bebendo uma lata de cerveja. A lata de cerveja está entrando na vida da igreja. Sabe o que é que a igreja precisa? A igreja precisa... de batismo com o Espírito Santo, de cura, sinais, prodígios e maravilha, de amor, de uma mão amiga. A Bíblia diz, quando vê o teu irmão pecar, chame ele em particular, não chame ele em rede social não. Chame ele em particular, conversa com ele, oriente, mostre que você o ame. E não dê lugar ao demônio para te usar. Porque quando você pega uma falha de uma pessoa e vai para a rede social, não é o Espírito Santo que está com você não. É o demônio que está te usando para arrebentar com a vida. A Bíblia é um texto, diz, chama o teu irmão em particular, converse com ele. Depois, se ele não te ouvir, chame 2 ou 3, que não seja linguarudo, que não seja mariquinha, que não seja fofoqueiro. Chame mais 3 e tenta resolver. Se não, por último caso, comunique à igreja e não ao mundo. O que o mundo tem que optar na vida da igreja? Absolutamente nada. O mundo não tem que optar na vida da igreja, não tem que opinar, não tem que falar nada a respeito da igreja. Paulo diz em Coríntios que esse julgamento tem que ser feito entre os seus pares, entre aqueles que se participam. Isso é seletivo. Isso começa num princípio seletivo, aonde tem que começar é dentro da família dele, torna-se isso aos seus amigos, ao corpo ministerial do qual ele pertence, e dentro de uma hierarquia e de um respeito ético ali é que tem que se resolver. Agora você ir para uma rede social e tentar detonar o demônio que está te usando. Pode ter certeza que não é Espírito Santo. Porque se for Espírito Santo, está contra a palavra de chão, teu irmão em particular. Converse com ele, dê um abraço nele e tenta se ajustar. Deu lugar para o diabo? Se arrepende, busca o Espírito Santo e procure fazer aquilo que é correto. Que Yahushua vos abençoe mais uma vez. E lembre-se, já vi muita água passar por debaixo da ponte.